falei, depois dessa semana espírita maravilhosa que foi, né? Quem participou, quem viu pelo Facebook, foi assim, momentos incríveis, um final de semana realmente maravilhoso, muito aprendizado. Então a gente só tem que agradecer a SSF por nos proporcionar, né, esses momentos. E logo depois da semana espírita, eu falei, Marisa, é logo eu, né? Podia ser você, né? A gente fica um pouco assim, mas enfim, né? O convite estava aí, então nós vamos aproveitar e nos valer desse convite para podermos aprender um pouquinho mais também, eu principalmente. Tá tudo certinho igual, Tim? Posso ir adiante? Então tá bom. Então, minha gente, nós trouxemos hoje uma reflexão, né, principalmente, nós vamos estudar um pouco sobre as máximas que nós vamos encontrar, obviamente, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso nós trouxemos um tema, a força do fermento velho, e que vai nortear para nós, trazendo as considerações e as possibilidades para o trabalho da autotransformação, será o nosso conhecido Paulo de Tarso, né? Então, nós trouxemos alguns trechos do livro Paulo e Estevão, né, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nós trouxemos as marcas do Cristo, do Hermínio de Miranda, Vinha de Luz, também, do Chico, Livro dos Espíritos, e o Mestre Inesquecível, algumas considerações psicológicas de Augusto Cury. Mas, na verdade, nós iremos nos identificar com esses aconselhamentos que o apóstolo dos gentios nos convida a refletir. Paulo é possibilidade de autotransformação em todos os momentos. Então, nós estamos a caminho desse processo de mudança, de autotransformação, e sabemos que os nossos velhos hábitos, velhos conhecidos nossos, muitas vezes teimam em permanecer e assim impedindo, se transformando muitas vezes em obstáculo para a nossa mudança. Mas Paulo, que percorreu a sua estrada até se deparar com as portas de Damasco. E nós, qual é a nossa estrada de transformação? Aonde nós iremos estabelecer que chegou o momento para fazermos essas mudanças? Nós precisamos ir até Damasco? Nós precisamos estar à porta de Damasco? Claro que não. Nós podemos escolher vários caminhos de possibilidades, mas com certeza a porta é o Cristo. E a chave que abre para essa transformação, que é através do entendimento, à luz da doutrina espírita. Então, hoje, estudar Paulo e as suas possibilidades de caminho é nos autoencontrarmos a nós mesmos dentro desse mesmo processo. E aqui é que nós vamos deparar com o trabalho do autoconhecimento. Vamos traçar um perfil para podermos trazer para a nossa vivência um pouco dessa personalidade de Paulo de Tarso, né? Quem conheceu a sua história, conhecendo também muitas das suas referências que o Evangelho traz. Paulo tinha uma personalidade, enquanto antes Saulo de Tarso tinha essa personalidade muito forte. Paulo era um doutor da lei, era influente dentro da sociedade, falava vários idiomas, tinha posses de famílias que eram reverenciadas naquela época. Mas Paulo tinha, em particular, dentro da sua personalidade, algo que trazia uma referência como até hoje. Paulo era um espírito resoluto. O que quer dizer isso? Um espírito de decisão. Então, o caminho da proposta da autotransformação requer de nós a tomada de decisão. Então, para tomarmos a decisão ao nosso favor, nessa nossa proposta, nós temos que nos conhecer. Como trabalhar as nossas dificuldades, o homem velho. Se Paulo conseguiu às portas de Damasco fazer naquele instante um movimento que o levaria a um processo de autotransformação, que mexeu com a vida de Paulo. É tanto que passou mais tarde a se chamar Paulo, que antes era o Saulo.
E aí é que nós vamos buscar traçar essa referência conhecendo a nós mesmos. Então, aonde é que nós vamos mexer nesse processo para as nossas mudanças? Se o autoconhecimento me leva a mexer com todas essas possibilidades, daquilo que me incomoda, daquilo que não está bem, então eu preciso me conhecer para fazer esse movimento de mudança. Mas aí, nesse particular que nós estamos buscando trazer essas considerações do caminho da autotransformação, no tocante ao Evangelho e aos seus seguidores, que nós somos os seguidores do Cristo. E através dessa vivência do Evangelho de Jesus, das suas máximas, nós iremos traçar o nosso processo de autotransformação. Porque é aquele jugo leve, é o amor incondicional a nos conduzir, é o não julgamento. Então, esses caminhos que vão nos levar ao trabalho dessa autotransformação é o caminho das possibilidades, que é a via mais curta que o Pai nos convida a percorrer. E muitas vezes nós damos volta na montanha, porque ainda não conhecemos esse caminho que conduz à felicidade e ao amor, que é os ensinos de Jesus. E nessa proposta, no livro de Emmanuel, Paulo Estevam, aqui colocado para nós, tem um diálogo que nos diz respeito em particular. Vem de encontro que nós estamos querendo trazer nesse momento para poder responder as nossas questões. E pequeno, nessa resposta, Estevão, que nós conhecemos um pouco a sua história no livro, diz para nós, em questão em particular, Jesus teve a preocupação de recomendar aos seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Então, o caminho da autotransformação tem aqui um ponto importante a todos nós. Porque enquanto nós ficamos, ele recomenda muito bem, fuja, saia desses momentos de discussões, de debates calorosos, da intriga. Porque enquanto ficarmos detidos a esse movimento que é contrário ao amor, nós vamos perder tempo no trabalho da obra, no caminho da autotransformação que se reverte ao nosso proveito. E muitas vezes é o que nós nos detemos nas discussões. E qual é o proveito que dali nós estamos tirando? Nenhum, nós já sabemos. Mas porque muitas vezes também que é o hábito do homem velho de permanecer nessas contendas, não conseguindo fazer um movimento contrário que o leve a outra direção. E aí o que o Cristo fala, quando o trabalho do Cristo reclama em nós o esforço. Então são movimentos que muitas vezes requer de nós a perseverança, a insistência, disciplina. Vamos tentar uma vez. E muitas vezes nós não conseguimos. E ali vamos tentar novamente. E mais um pouco. Até se fizer necessário que aconteça o que nós estamos querendo. Mas para isso a gente precisa saber. Porque se Paulo, inconscientemente, perseguindo Ananias, e nós sabemos, por isso que ele chegou até as portas de Damasco, porque ele estava perseguindo Ananias. Ele perseguia os cristãos. Ele não queria que o amor, o trabalho do Cristo ali se colocasse. Seguidor de outras leis, principalmente da lei mosaica, a qual ele trabalhava, a qual ele acreditava, a qual ele vivia aqueles ensinos, e ele era fiel ao que ele se propunha. Eu acho isso fantástico, porque ele não negou a sua origem em momento algum. Ele era fiel. E um dos pontos no cristianismo alto é a fidelidade. Isso é muito importante observarmos a fidelidade cristã, a fidelidade ao amor, como é colocado nos livros e no Evangelho, nos traz essa referência. Então, Paulo era fiel no que fazia. Aí é uma das suas características da sua personalidade, a fidelidade. Paulo era disciplinado, porque te mantinha a rigor, não só o seu exercício dentro do trabalho do Sinédrio, mas um exercício para consigo próprio, de disciplina, de estudar, de aprender. E ali, desenvolvendo profissões
embora não precisasse trabalhar para o seu sustento, porque a família de posses, mas assim também aprendeu a arte de tecelã. Então, vamos ver que nesse esforço, muitas vezes, que nós fazemos e temos que fazer, o trabalho do Cristo pode aparecer aí. E é isso que ele fala. Enquanto perdemos em tempo em questões que não nos levará nem tampouco à porta de Damasco, nem tampouco ao nosso autoencontro, é esse instante que o Cristo coloca a nós. Será que não é hora de dar meia volta e buscar um trabalho que edifica, que desperta a consciência, que nos ajude a entender e a nos conhecer, a colocar em prática? Porque nesse momento, para onde ele coloca, fuja das discussões, é ouvir a si mesmo. Não é fingir que não está acontecendo nada. É parar para ouvir a si mesmo. Né? Então, essa é uma das questões que a gente vê que o Evangelho nos convida a refletir. E muitas vezes o barulho é tão intenso que não é verbalizado, mas é psíquico, é na nossa mente. E aí, o que ele nos fala logo em seguida, complementando, ele diz que, na verdade, Saulo sofria um assédio espiritual obsessivo dos inimigos espirituais de Jesus e a mente, fascinada, obcecada pela ideia fixa de destruir o movimento nascente. E por isso que ninguém entendia por que Paulo tanto persistia, né? Por que muitas vezes nós persistimos em algo ou em um alvo que nós sabemos que não é bom? Ou simplesmente por capricho ou por ignorância? Ou simplesmente porque nós queremos, através do orgulho, fazer prevalecer a nossa vontade. Então, o que movia Paulo a tudo isso, né? Então, sabemos que ele sofria um assédio espiritual. E por que ele foi atraído para Damasco? E assim somos nós. Por que nós somos atraídos, conduzidos por uma força muitas vezes invisíveis, que nós nem estamos longe ainda de perceber? Pelos amigos espirituais, que através das ideias implantadas, dos pensamentos sugeridos a nós, encarnados ou desencarnados, somos convidados a fazer esse movimento em direção ao amor. E Paulo foi atraído como que? Tirando e saindo daquele clima hostil, dos interesses particulares que movia a sociedade da época, e sendo como que atraído, porque Damasco oferecia uma oportunidade da atmosfera, do campo espiritual, de qual Paulo precisava estar para poder ouvir a si mesmo, a sua consciência, e assim ter a condição de ouvir a Jesus. E assim somos nós muitas vezes, que diante das contendas, das discussões, nós não ouvimos ninguém. E se falar para nós, pare, chega aí que queremos falar mais alto ainda. Diante de uma discussão, porque sair seria dizer ou estar se colocando derrotado. Muitas vezes pensamos assim. E a quebra de força de braço, aquele que aguentar, sairá o vencedor. Não é bem assim. Então, no sentido que ele nos coloca, ele foi atraído para as portas de Damasco. Mas poderia ser para qualquer lugar. Aqui, simbolicamente, era Damasco. E Paulo, perseguindo Ananias, nessa frase, né, simbólica que todos nós conhecemos, e aqui não quer passar, né? Fazer o quê? O alto e passa aí o slide. Hã? Não está funcionando aqui, não. Tá desligado. Tá tudo legal, né? Então, tá bom. Então, foi? Isso. Então, nesse diálogo que nós conhecemos muito bem, que ficou muito bem colocado em várias falas de muitos autores, e nós trouxemos novamente para refletir acerca desse diálogo, enquanto ele estava à porta de Damasco, ele para ali. Literalmente, ele cai do cavalo, mas ele não estava montado no cavalo. Era um camelo. Mas não importa se é cavalo, camelo. O importante é que ele chegou àquele local. Não é verdade? Muitos autores discutem, não era camelo, era cavalo, não importa. Se fôssemos perguntar como foi que nós chegamos até a casa espírita, isso teria tanta importância e tanto valor, se foi de bicicleta, se pegamos uma caroninha básica, se foi de ônibus ou viemos andando.
Não importaria, o importante e o principal é estar aqui. Então, para nós, o importante é Paulo ter chegado àquele momento em particular, porque algo estava prestes a dizer direto ao seu coração. E assim somos nós. Porque muitas vezes, através de um convite de um amigo, nós chegamos até uma casa como essa. Ou estarmos a um convite para estar na presença do Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo. Onde estiveres uma, duas ou mais em meu nome, a minha presença se fará sentida. E nesse instante é que a gente percebe o quanto isso é significativo para nós. Porque Paulo chegou até as portas de Damasco. E aí, ao vislumbrar aquele momento do impacto de ver Jesus, como é que Paulo viu Jesus? Ele não conheceu Jesus. Ele ouviu falar do Mestre. Pessoalmente, ele não conhecia o Cristo. Ele ouviu falar. E naquele instante que ele vislumbra do impacto que Jesus surge até ele, surge esse diálogo aqui. Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa perseguição aqui é muito interessante, né? Que somos nós, e muitas vezes, inconsciente, nós estamos perseguindo algo ou alguém. E nesse particular dessa perseguição, lógico que Jesus sabia. Lógico, o mestre sabe tudo de nós. Ele sabia porque Paulo estava buscando, né? E aí, Saulo pergunta, quem sois vós, Senhor? Senhor. Até então, horas atrás, Paulo estava buscando, perseguindo os cristãos que representavam o Cristo naquela época. E que em nome do Cristo estava ali para disseminar o evangelho. E ele não poupava nada e nem ninguém. Mandava prender, mandava matar, como assim o fez a Estevão. Então, ele já se coloca, quem sois vós, Senhor? Né? Admirando aqui nesse instante. Então, Jesus respondeu, eu sou Jesus. Ponto. Eu sou Jesus. Então, Jesus tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo, paternal, não recalcitres contra o arguilhão. O arguilhão é aquela ponta de lança que fere. E, às vezes, somos nós, no movimento da transformação, buscando, né, essa condição ainda que estamos para o nosso melhoramento, utilizando dos arguilhões, que podemos fazer aqui uma comparação através da fala ofensiva, através dos gestos indignos. Quantas vezes a língua, a fala, chega ao ponto de dilacerar, não só machuca, mas faz sangrar. Então, ele fala, por que você faz esse movimento? Porque quando nós lançamos esse arguilhão ferindo no outro, na verdade, nós estamos ferindo a nós mesmos. Tudo que sai de nós, retorna para nós. É da lei. Em algum momento, nós iremos nos ferir. É a criança que muitas vezes nós não conhecemos ainda em nós, buscando, reclamando o nosso lugar no mundo. E nós queremos de qualquer forma. Então, Paulo, inconscientemente, ele buscava. Enquanto ele levantava, que queres que eu faça, Senhor? Olha só, já um minuto atrás, perseguindo. Cai do camelo do cavalo, mas levanta com essa resposta. Como se inconscientemente ele acatasse, que ele percebesse, que ele ouvisse a Jesus. Que queres que eu faça? Porque ele poderia perguntar qualquer outra coisa. Mas ele já se colocou submisso nesse instante. Aqui é uma fala que a gente pode observar, que é uma criatura que se coloca subordinada a outra, mas com humildade. Que queres que eu faça? Ele já tinha, né? É o terreno da memória, do pensamento, do inconsciente preparado. A qual, aquele momento, quando o Cristo tocou com sua ternura nos seus ombros, como um pai amoroso faz, meu filho, chega de sofrer.
Não é hora de repensar sobre a vida? Venha sobre mim, venha comigo. Então, talvez nesse instante, e o que a Amélia Rodrigues, a gente sempre fala que ela é o repórter do além. Nos bastidores das histórias do Evangelho, ela traz uma fala muito rica, muito bonita, que nos representa também. Que muitas vezes é isso que o Cristo está falando. Será que não está na hora de despertar, de levantar, de conseguir caminhar, dar um passo por dia, ir de encontro ao Cristo? Sairmos do nosso comodismo, das nossas preferências, que muitas vezes são preferências atrativas que não irão nos levar a nada, e tampouco a algum lugar. Mas o movimento de sair de dentro de nós mesmos, dessa condição do homem velho, dos velhos hábitos, né? Das nossas imperfeições que nós conhecemos tão bem em nós. E que o Pai nos convida a fazer esse movimento de ir até Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com essa palavra, com esse incentivo, ele vai dizer que deveria converter as pessoas das trevas para a luz, levando a luz do seu evangelho. Olha só, quando eu pergunto, o que você quer que eu faça, Jesus? Simplesmente só isso, pouca coisa. Não precisa muita coisa, não. É só isso aqui. Pouco, né? E sabemos que podemos fazer muito mais. Mas essa foi a recomendação dada a Paulo. Então, Paulo é e foi e continua sendo esse instrumento a qual tem uma referência de uma importância nos evangelhos. Se não fosse Paulo, obviamente haveria outros, porque a proposta de Jesus de que o mundo iria conhecer o evangelho, com Paulo ou sem Paulo. Mas aqui, fazendo uma referência, ele é um instrumento ao qual, se hoje o Oriente e o Ocidente conhecem o evangelho, graças às suas cartas, às implantações das suas igrejas, a qual ele comunicava com os seus amigos, com os seus fundadores, fundou várias igrejas. E colocando sempre a importância de Jesus como modelo de transformação para o mundo, para a humanidade. Modelo e guia da humanidade. Então ele falou, Paulo, é pouca coisa, meu filho. É só converter as pessoas das trevas, esse sentido de treva, da ignorância, para o caminho de libertação da luz. Leve o meu evangelho. Mas aí o que acontece? Paulo fica cego, nós sabemos, né? E mais tarde, aquele a que ele estava perseguindo, Ananias, é que irá trazer, né, o alívio, irá curar o Paulo. Da cegueira física? Não, da cegueira espiritual. Mas a consciência, muitas vezes, é essa que reclama no caminho da autotransformação, né? Deixar o homem velho, é igual sairmos da infância com a nossa bonequinha, passar pela adolescência e ter que deixar determinados brinquedos favoritos, né? Dói. Tem crianças, quer dizer, mulheres em condição psíquicas, muitas vezes, com atitude de criança, é aquela bonequinha que nós queremos deixar. É o menino que quer o seu brinquedinho, o seu peão favorito, e muitas vezes a nossa consciência nos cobra, que já é hora de adquirir, né, esse espírito resoluto de decisão para as mudanças. Então, a sua consciência era um espinho em sua alma, porque Paulo trazia tantas imperfeições, e ele mesmo sabia. Uma coisa que eu acho muito fantástico nele, conhecendo a sua obra, principalmente um dos livros que espiritualista também fala, Humberto Holden, faz um perfil, traz um trabalho fantástico de Paulo. E ele fala que Paulo, ele não escondia nenhuma das suas imperfeições. Não que nós vamos divulgar as nossas imperfeições, né, abertamente, trazendo, expondo as nossas feridas, não é isso. Mas nos convidando a uma reflexão de sinceridade, de lealdade para conosco. Só assim iremos conseguir nos transformar, encarando de frente as dificuldades que trazemos. E Paulo trazia essa consciência que era um espinho, porque ele sabia do que ele fazia antes, né? Então, enxergou uma fascinante luz na noite escura da sua alma, de inimigo número 1 do cristianismo, né? Passou a ser um dos principais defensores da causa do mestre da vida, transformação através dos ensinamentos de Jesus, como eu falei, que era o caminho, a verdade e a vida. Então, imagine em uma encarnação, inimigo número 1 declarado, passar a ser
o amigo. Então, é um convite a qual a verdade é a vida, porque naquele instante ele tomou consciência do processo de libertação. Ele já estava pronto? Já estava transformado? Claro que não. Mas já adquiriu a lucidez da responsabilidade a qual deveria se voltar e tornar a ser esse homem de bem. Porque escutou não somente com os ouvidos físicos, mas escutou com o ouvido da alma. A questão é essa, quando Cristo coloca-se, ou nós permitimos que Jesus adentre o nosso mundo íntimo. Então, naquele instante, Paulo ouviu com o ouvido espiritual. Plasmou aquilo ali. E muitas vezes, é isso que nós precisamos fazer, esse movimento. Para isso, essa é a tomada de decisão das nossas vidas. Porque se já sabemos, se o Cristo vive, eu já sinto esse sentimento, esse movimento cristão na minha vida. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Não dá mais para permanecer com os velhos hábitos, né? O homem velho, a criança, tudo mais. Se hoje eu já posso e já tenho consciência que eu já sou esse adulto que requer de mim essa caminhada com esse olhar diferente, tomadas de decisão. E Paulo era esse, aquele espírito resoluto. Se é para fazer, nós vamos. E ali ele fala, transformando, era o que acontecia, né, com ele, transformando a onipotência, a prepotência, a impotência em quê? O que nós queremos transformar tudo isso? Né? Em poder amoroso, porque identificou com o amor do mestre ao ponto de dizer... Essa é uma das suas falas que está no Evangelho. Já não sou eu que vive, mas o Cristo que em mim vive. E aqui a gente observa que esse caminho que ele tomou de possibilidade, que hoje ele se declara que já não era mais ele que era movido nesse processo, porque dele existia essas marcas do Cristo. E assim somos nós quando tomamos a decisão para algo importante nas nossas vidas, seja de que natureza for. O Cristo vai estar conosco em todos os momentos, porque tudo parte dele, tudo advém dele. E se nós acreditamos que assim podemos fazer, porque ele falou, tu podes fazer igual ou mais do que eu, nos dando essa condição, dessa capacidade de mover qualquer situação para sair desse estágio, desse momento atual, para ir para um estágio desejado de felicidade. Então, já não sou eu. Ele se declarava totalmente preenchido por esse amor. Já não sou mais eu, o Saulo. Isso que ele queria dizer. Agora sou eu, o Paulo. Um homem diferente. Em todos os aspectos. Até mesmo na sua forma, na sua condição de caminhar, de falar. Enquanto era o homem das contendas, das exigências, né, que ele conseguia tudo pela força do verbo, da imposição e pelo poder aquisitivo, e ele viu que nesse caminho da autotransformação, os valores começam a tomar outras formas. Essa inversão de valores que muitas vezes cria tanto embaraço em nós mesmos. Então, com Cristo, ele sentiu o que é ser humilde, o que é ser afável, a caridade e todas essas virtudes que foram a levantando, porque quem vive com Jesus já não se permite mais aonde o orgulho, né, o egoísmo ainda perdura, porque isso é um homem velho, faz parte do homem velho, que nós estamos tentando aos poucos nos libertar, sem nos violentar a consciência de forma alguma. Esse é um dos aspectos da beleza do Evangelho, que sabe a nossa condição da pequenez que somos. Então, não é porque lemos o Evangelho, conhecemos as obras, estamos nos estudos, que já estamos prontos. Pelo contrário, é aí que nós temos que persistir, transformando, mas através das tomadas de decisão, junto com o Cristo. Porque muitas vezes as tomadas de decisões,
é só por conta própria. Aí nós estamos literalmente ferrados, porque nós queremos agir como se fosse Deus muitas vezes. Então, vamos pensar que todos os momentos, as decisões, nós estamos caminhando e tomando as decisões juntos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Porque ainda não sabemos, não estamos prontos. E para não errarmos, iremos pelo cavevi da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, pelos ensinos, imitando o modelo da humanidade, porque esse nunca falhou. E muitos modelos que foram apresentados, que estão aí, são possíveis, né? E nós sabemos das falhas, das imperfeições. Então, trazemos esse pensamento na hora da tomada de decisão. Então, Paulo, ele vai descrever aqui para nós, né, os 5 importantes características para definir a sua desumanidade. Porque ele tinha consciência, isso é fantástico, até no Espiritismo é assim. Porque a gente não é desmemoriada, né? Nós sabemos e devemos agir com franqueza. Isso sim é muito importante, conosco mesmo. Admitindo que erramos, mas a partir do momento que eu tomo a decisão e trabalho dentro dessas questões honestamente, todo o apoio espiritual virá, todo o apoio moral virá até nós de todas as formas. Engrandece o homem quando se reconhece suas falhas, se propondo a um trabalho de edificação coerente e condizente com um homem novo que me representa e que eu gostaria que fosse assim através dos ensinos do Cristo. Então, Paulo descreveu admitindo, sim, eu errei. Eu encerrei cristão nas prisões. As lágrimas de homens e mulheres encarcerados não o comoviam. Ele era insensível à dor do próximo. Olha só quando isso é tão importante. Porque ele reconheceu, mas ele só percebeu quando se transformou. Não que ele não soubesse, mas ele só percebeu e veio a sentir se colocando no lugar do outro, para ver e sentir a sensibilidade. Porque é fácil falar. Agora coloque-se no lugar do outro e sinta o que ele está sentindo. É diferente. Então, ele estava se desconstruindo com essa proposta. Ele estava se desnudando, mostrando a sua face, tirando a sua máscara. E é isso que o Evangelho faz conosco. Vai tirando as máscaras das imperfeições que nós teimamos em colocar. Chega um momento que não dá mais para permanecer. É necessário tirar, para que surja a beleza que faça brilhar, como está no Evangelho, que brilhe a vossa luz. E aí ele falou, múltiplos assassinatos foram feitos por eles. Ele não apenas consentiu na morte de Estevão, como nós sabemos, né? Mas de muitos outros cristãos, por ele mandado, né? E sendo obedecido porque ele era o doutor da lei, era uma lei máxima, e tudo que ele dizia tinha um peso muito importante, né? Então, ele na perseguição incansável, irracional, de cidade em cidade, para encontrar e eliminar os seguidores do Nazaré. Olha só que coisa. Quantas vezes é isso que acontece, encarnado ou desencarnado, conosco também. As perseguições, consciente ou inconsciente, de alguma coisa que muitas vezes nós nem sabemos direito do que se trata. Porque queremos o resultado e a forra, as vinganças. E ali ele admitiu que ele foi tudo isso. É pouco. E aí a gente vê, castiga-os publicamente em todas as sinagogas, espancando-o publicamente, simplesmente para humilhar, para servir de exemplo que o que ele fazia e mandava tinha que ser obedecido. Quantas vezes, dentro do lar, a tirania é estabelecida desta forma, né? Infligia sofrimento ao ponto de alguns até blasfemarem por não suportar dor moral e material. Até isso ele conseguia que as pessoas, ali naquele momento, se declarassem o que ele queria ouvir, tudo contrário ao Evangelho. Blasfemarem contra Jesus. E ali, Paulo, aqui realmente, ele desceu ao último degrau da violação dos direitos humanos, né? Ele torturava física e psicologicamente os indefesos cristãos. Se fosse hoje,
Qual seria a punição de Paulo por infligir tantos direitos humanos? Essa violação a qual ele fazia ao seu bel prazer. E ele tinha consciência de tudo isso. Ele estava se desconstruindo aquela personalidade que foi construída dentro dos patamares materialistas da época. É o que acontece. Materialista da época. E ele ia viver uma nova fase que hoje Paulo se tornou-se um símbolo dentro do cristianismo de referência, de possibilidade de autotransformação. Porque ele não teve vergonha de mostrar o seu passado. Quantas vezes nós temos, né? Seu passado te condena, lembra? E Paulo, ele não teve vergonha de se expor, que eu achei mais fantástico ainda. Sim, eu fiz, mas não com desdém e não com a empáfia, querendo colocar e simplificar ou se desculpar. Ele colocou porque era necessário, porque ele já estava, lembra quem morava, quem estava vivendo com Paulo? E ele falou, já não sou eu. É o Cristo que vive em mim. E pensando e sentindo essa vida, ele não poderia agir diferente. Seria contradizer o evangelho. E aí ele se desnuda totalmente. Coloca público, tirando e mostrando todas as suas máscaras, que o tornava tão agressivo, né? Por quê? Porque aprendeu com Jesus a não ter medo do seu passado. É o que estávamos falando. E agora uma aguinha. Falar muito, né? Dá nisso. Então, é o que aconteceu. Ele não tinha medo do seu passado. Aprendeu a arte da honestidade. E ele aprendeu isso lá atrás. É uma das suas características também. A sua desumanidade supera a de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, né, por 30 moedas. A gente fica escandalizado. Mas vendeu por quem tal? Por 30. Um discípulo de Jesus. E Pedro, que o negou 3 vezes. E nem foi até a porta de Damasco. Não foi a lugar nenhum, estava com Cristo. E Paulo teve que percorrer, caminhar de cidade em cidade, perseguindo inconscientemente, porque ele foi guiado espiritualmente. Porque ele trazia essa bravura desse homem resoluto, determinado, e Jesus expandindo o seu evangelho. Paulo já estava espiritualmente designado para aquela tarefa, e ele nem sabia. Foi necessário sofrer, foi necessário se ferir com arguilhões, se desnudar diante da humanidade. Os povos, as cidades, os amigos diziam, esse era o Paulo, a qual onde passava se fazia referência, e hoje é um Paulo humilde, simples. É um Paulo que transmite amor, é um Paulo que transmite confiança. E ficou todo mundo sem entender. Mas Paulo foi tão pior, ou tão, né? E esses que negaram ao Cristo também. Então, ele coloca aqui para nós, né? Porque ele não teve medo do seu passado. E aí, o mais culto dos discípulos foi o mais destruidor. E isso indica que a inteligência lógica, caracterizada pelo acúmulo de informações, não é suficiente para produzir as funções mais importantes da personalidade. Uma das funções mais básicas, que é a de pensar. Obrigada. A inteligência. Porque somos inteligentes para tantas coisas. E na arte de amar, o que é que nós temos feito? Na arte de perdoar. Na arte de transformar. Se isso tudo requer inteligência, que é um ponto, um fator, um instrumento de autotransformação, se a instrução nos leva a esse caminho, que Paulo era muito inteligente. Mas não basta só ser inteligente. É isso também que ele quer dizer. É necessário um ponto e um requisito muito importante. A inteligência a serviço do homem no caminho da transformação. E ninguém transforma para o outro. Transforma para si mesmo. Com o outro nós podemos ter o apoio, o auxílio, mas somente nós podemos fazer essa caminhada. Se necessário, se fizer ir até Damasco,
seja lá qual as nossas perspectivas de mudança, que façamos. É isso que ele quer dizer. Mas que possamos levar o GPS, o roteiro, o caminho, a verdade e a vida, né? E como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é o que Paulo aprendeu nesse caminho de autotransformação. Porque era uma dificuldade que ele tinha tremenda. O evangelho a gente vai estudando e vai observando, enquanto ele não se colocou no lugar daqueles que ele fez o mal. Ele sentiu toda a dor a qual ele infligiu aos outros. Foi isso que o libertou. Ele passou a sentir e a não fazer mais. Que às vezes precisamos chegar às raias dessa necessidade para identificar com o amor que tem o outro. E assim conseguir amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Se colocar no lugar do outro é tomar essa posição. Porque enquanto eu amo só eu e a Deus, ainda assim vai ficar faltando. Se amar só eu e o próximo, então é que está perdido. E somente a Deus não vai dar certo. Precisamos conjugar nesse mesmo movimento Deus, eu e o próximo. Então, essa é importante se colocar no lugar do outro. Sentir o que ele está sentindo. E dali, avaliar, aplicando aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. Que no caminho desse processo de autotransformação, quem que eu gostaria que estivesse ao meu lado? Quem são essas pessoas que eu vou eleger? Porque eu vou precisar muitas vezes de apoio. Porque cair do cavalo vai ser pouco, viu? Então, quem que eu gostaria que estivesse ao meu lado? Que me ajudasse a levantar? Precisamos pensar sobre isso. Quem serão essas pessoas? A família? Os amigos? De certo que sim. Mas está faltando alguém. Está faltando o mestre da vida. Sem ele, não vamos conseguir. Porque se ele é o modelo, aí já está toda a dica de tudo quanto teremos que realizar. Por ele e com ele. Mas, acima de tudo, fazendo esse movimento de se colocar no lugar do outro. Para sentir que já não sou eu mais, que estou agindo por conta própria, mas ele que vive dentro de mim me faz buscar um movimento de amor que eu sei que existe no outro. É se reconhecer espelho vivo dessa alma que a gente admira, que a gente ama, que a gente quer bem. E olhando no espelho, nós vamos ver o nosso reflexo, não somente isso. Nós iremos ver um irmão como eu, como o outro, como tantos. Mas as marcas do Cristo vivem em nós, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes se reconhece. E se percebe quando a nossa fala já traz uma proposta coerente com o que nós estamos buscando e tratando para realizar, que é melhorar. Se transformar é isso, é melhorar cada dia. Essa é a proposta. E com o Evangelho do Cristo, tudo fica mais fácil. Agora, sem colocar em prática, fica impossível. E muitas vezes é o que nos acontece. É o vai e vem. Não importa quantas vezes tenhamos que dar uma paradinha, esperar um pouquinho, tomar um fôlego novamente e continuar a caminhada. O importante é continuar no roteiro. E se necessário para dar uma paradinha, auxiliar, se reverte em um caminho que se abre com mais possibilidade. Né? Então, ele coloca como a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Foi o que ele aprendeu, Paulo. A tolerância, a afetividade e o gerenciamento dos pensamentos. Ele aprendeu sobre isso. A ser tolerante, porque ele não admitia. Ele não admitia, não tinha tolerância com os erros alheios. Mas se colocando no lugar do outro, ele experimentou que teria que ter uma tolerância. Né? E essa tolerância não é a base da imposição, mas a base do sentimento que move a criatura, que saber e aguardar esperando. E ali ele aprendeu a ser afetivo com o próximo, porque era duro, seco, insólito, às vezes tão frio, que passava como um sentimento de negligência do sentimento do outro. Se o outro estava sofrendo ao seu lado, não lhe representava nada.
Já nessa fase, ele percebeu, se colocando no lugar do outro, como é bom sentir o aconchego e acolhimento do sentimento do amor quando nós oferecemos esse amor, algo que temos em nós. O que há de melhor que eu tenho, eu posso oferecer. Porque nós temos muitas coisas. E às vezes nós ficamos na reserva, né? Tirando migalhas para oferecer, sendo que já temos a condição de trazer o melhor. O que eu tenho de melhor em mim que eu posso oferecer ao meu irmão? Pensando assim, agindo assim, eu estou fazendo a mim mesmo. Eu estou fazendo ao Cristo, eu estou fazendo a Deus. E aí que é o processo da libertação, o desapego, né? Já não vamos saindo porque Paulo estava centralizado no interesse pessoal. E ele passou no caminho da transformação, deixando ele para trás. Ele não tinha e não queria conseguir mais nada para ele. Nem falo materialmente, porque ele ficou paupérrimo. Mas falo moralmente, eu falo espiritualmente, os seus valores. Ele queria transmitir a todos aqueles por onde ele passava, a qual ele tocava, a qual ele dirigia um olhar e uma palavra, ele deixava algo significativo. Isso é fantástico quando se transforma, porque nós já temos essa condição de nos doar, não é dar, é doar-se ao outro, com a riqueza e a fartura desses sentimentos, que jorra em abundância, porque o amor da fonte onde vem é imensa, inesgotável. E assim, concluindo, temos de conviver com o nosso passado, ainda que ele tenha sido um deserto, ainda que ele não foi nada. O desafio é irrigar esse deserto, tratar da sua acidez e aridez e transformá-lo em um jardim, como Paulo fez. E assim somos nós. Paulo só foi um caminho que nós traçamos para poder nortear as nossas vidas de possibilidade de riqueza. Porque vós sois luzes. Ele já colocou, tu podes fazer igual ou mais. Vós é o sal da terra. Tudo já foi dado. Falta se autodescobrir. E aí essa semente, ela vai transformar em nós. Ela vai fazer isso que Paulo fez. Esse crescimento. Esse fermento do crescimento. Do crescimento através do amor. Que é um desafio, sem dúvida. Amar é um desafio para cada um de nós. E aí é o que a gente precisa estar envolvido nessas questões que desperta a consciência. Não nas contendas. Estarmos envolvidos nas questões que desenvolve e capacita o ser para o desafio quando vier uma tempestade, quando vier uma dor, quando vier uma separação, vier um desenlace, um desencarne de alguém da família, seja lá qual será o meu desafio, me encontre nessa fortaleza que ele nos convida agora a experimentar, com Cristo vivendo junto a nós. E muitas vezes a gente coloca que Cristo está longe de nós. Assim não vamos conseguir. É muito difícil. Temos que trazê-lo para dentro de nós, com as atitudes, com o pensamento e o fazer. O fazer é primordial. Por isso, o trabalho no bem nos prepara, nos aproxima para vivenciar essas questões do dia a dia. Que já não sou eu não faço mais por mim. Como eu sei que muitos aqui já não fazem mais por si, mas faz pelo outro. É a via mais certa, é o amor mais certo, porque é o amor desinteressado. É o amor de folga, de sobra, porque fazer o bem é bem e fica com quem faz também. E assim é o evangelho. É a sua luta, esse é o desafio. Porque é fácil, nós sabemos que não é tão fácil muitas vezes, mas que é totalmente possível. Basta criarmos coragem e fazermos agora a nossa paradinha na porta, onde quer que nós escolhermos, mas que façamos a decisão agora de autotransformar. Com Cristo, com Ele, sempre com Ele. E assim ficamos aqui com essas considerações e desejando a todos uma boa noite, um caminho fecundo de possibilidades, bastante florido, cheio de amor, cheio de carinho. Vamos plantar tudo isso.
Vamos motivar nós mesmos, o nosso celeiro, para que cresça em nós tudo isso que nós queremos nos transformar um dia, desejando aos outros também, para que eles possam fazer parte desse grande jardim que é a humanidade. Boa noite a todos.